da atenuação da pena aquém do mínimo legal a partir da segunda fase da dosimetria da pena. Isso é algo que é bem interessante aí. Vocês vão ver o que ele vai falar para vocês aí. Para quem conhece isso, sabe que hoje não existe, né? Existe até súmula, enfim, mas ele tem uma pesquisa bem interessante aí que vai expor para vocês. Manda Professor, ver deixa eu no só te pedir antes de começar, tem um pessoal tentando entrar, se você conseguir mais uma liberar galera, aí, tem deixa mais um eu pessoal aí, pessoal de fora. mandei aqui para a Angélica só um pouquinho, que como ela que criou o link, Aham. fica no usuário dela, mas daí ela entra aqui e libera para a gente. Pode jogar aí o PowerPoint na Tá. tela já, se quiser. Eu não gostei de me ver, não. Estranho. Ela vai entrar só um pouquinho. Tá, beleza. Eu aguardo. Dá um nervosismo. Ah, mas isso aí é tranquilo. Máximo ali uns 10 minutinhos de apuro, né? É, vai dar uns 8, vamos ver. Tentar falar devagar para Ah, vai que preencher tudo. vai. Vai dar A certo. Angélica entrou aí, vai liberar o pessoal. Confirma Beleza. aí se tá dando certo com quem você está esperando. Vi que entrou Yuri. Isso. Quem mais? Falta mais alguém ou não? Não, acho que são só esses. É? Acredito Podemos que sejam então? só esses. Vamos lá. Então fechou. 10 minutinhos aí, tá com a palavra. Preclaros integrantes da banca, boa noite. Professor Riquiel, um prazer. Doutor Alisson, um prazer te conhecer, não conhecia. O meu tema é a possibilidade da atenuação da pena, aquém do mínimo legal, a partir da segunda fase da dosimetria da pena, como o professor Riquiel já tinha dito. Meu nome é Jefferson Luiz Castilho Pove, fui orientado pelo professor Riquiel Dias Garcia. O objetivo do meu tema é analisar a possibilidade da atenuação da pena abaixo do mínimo legal, a partir da segunda fase da dosimetria da pena, em discordância com a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Mas, para a gente começar, o que é a dosimetria da pena? A dosimetria da pena nada mais é que o ato do juiz de sopesar as circunstâncias de um crime praticado por alguém, depois de verificadas a autoria do crime, ele pega, por exemplo, um tipo penal, vamos supor, o crime de furto de 1 a 4 anos, e enquadra ali a pena entre esses parâmetros, esse limite de 1 a 4 anos. A dosimetria da pena no Código Penal de 1940 era feita de uma forma bifásica, ultrapassada, onde o juiz sopesava as circunstâncias legais e as circunstâncias judiciais num só momento. E isso gerava uma insegurança jurídica para o réu, porque como ele poderia sopesar a pena bem, se ele fazia tudo num só momento aglomerado ali? Tanto é que o artigo 42, que versava sobre o tema, dizia que compete ao juiz fixar dentro dos limites legais a quantidade da pena aplicável. E é justamente esse inciso que barra a quebra do limite mínimo e máximo. Ao menos quebrava. Porque com o advento do Código Penal, ao menos da parte geral de 1984, apresentado pelo doutrinador Nelson Hungria, o artigo 68 do atual Código Penal nos traz a possibilidade e o sistema trifásico, onde, segundo o artigo 68, a pena base será fixada atendendo-se ao critério do artigo 59 deste Código, o juiz verificará as circunstâncias judiciais, culpabilidade do agente, personalidade, antecedentes, enfim. E com isso, ele vai determinar uma pena base. E em seguida, ele passa a considerar circunstâncias atenuantes e agravantes, onde o meu trabalho entra. Porque ele, verificando uma pena base, se essa pena base está no mínimo, o que determina que ela não pode quebrar essa barreira do mínimo? E após, ele vai verificar as causas de diminuição e aumento, que aqui sim é inviável fazer essa quebra.
Bom, como eu tinha dito, a primeira fase da dosimetria da pena, ele vai verificar as circunstâncias judiciais, a culpabilidade, antecedentes, enfim, e determinar a pena base. Voltando ao exemplo do crime de furto, a pena base ela pode estar entre o parâmetro de 1 ano, que é o mínimo, e 4 anos, que é o máximo. Ele determinando a pena base na primeira fase, ele vai passar para a segunda fase. Se essa pena base for no mínimo, o artigo 65 do Código Penal é claro ao dizer que são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Sempre. Não é aberto a entendimento, não é aberto a interpretação. Assim como o artigo 61, no caso da pena base estar no teto, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. A súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. No entanto, o meu tema não só, voltando no slide, diz que o artigo 65 não pode ser interpretado de outra forma, mas também eu vou trazer a seguir o julgado que demonstra que essa súmula 231 ela é inconstitucional. Por quê? Principalmente o princípio da individualização da pena, que é um princípio constitucional garantido no artigo 5º, inciso 46, onde a pena do réu deve ser determinada de acordo com as peculiaridades do caso, e não com um limite por interpretação analógica. Na verdade, por interpretação por analogia, que é diferente da interpretação analógica. O problema da atenuação da pena aquém do mínimo legal trouxe um caso, um exemplo. Situação, sujeito A e B cometem o mesmo crime, por exemplo, o crime de furto. Não é verificado pelo magistrado nenhuma circunstância judicial em desfavor de ambos, mantendo-se assim a pena base no mínimo legal. No segundo momento, o magistrado verifica que A confessou o crime, que é uma causa de atenuação da pena disposta claramente no artigo 65 do Código Penal. Enquanto o B se manteve silente, ele não cooperou com a justiça. Neste caso, ambos terão a mesma pena, pois, conforme dispõe a súmula 231 que eu trouxe anteriormente, a pena não pode ir abaixo do mínimo legal, independentemente se houver circunstância atenuante a favor do réu. Isso fere tantos direitos do réu que eu não conseguiria nem expressar, porque o artigo 65, ele é explícito ao dizer que a pena deve sempre ser atenuada, se houver as circunstâncias, e ele fere a individualização da pena. Porque como que você vai manter a pena do sujeito A, no mínimo, junto com a pena do sujeito B, se o A contribuiu com a justiça, ele tentou levar o processo mais rápido, ele não quis ficar enrolando, porque a gente sabe que no processo penal tem muito disso, o réu não ajuda, esconde provas, e como que você deixa a pena de dois sujeitos, onde um contribuiu para a justiça e o outro não, no mínimo, não podendo quebrar essa barreira por mera interpretação por analogia contra princípios constitucionais? Como eu tinha dito, a súmula 231 do STJ, ela é inconstitucional porque ela contraria o princípio da individualização da pena, e ela é baseada em decisões anteriores à reforma de 1984. Ela se pauta em 6 acórdãos paradigmas. Infelizmente, eu tenho um esqueminha com esses 6 acórdãos e quais acórdãos foram usados para embasar esses 6 acórdãos. E é bem grande, eu não consegui colocar aqui. Eu queria ter trazido também para demonstrar para vocês, mas eu não consegui colocar. Enfim, a súmula ela se embasa em 6 acórdãos, e esses 6 acórdãos eles foram realmente proferidos após 1984, mas eles se embasaram em outras decisões anteriores à reforma. Então, como dizer que uma súmula que se embasa em decisões anteriores à reforma é constitucional? Ela fere diversos direitos do réu. A súmula 231 do STJ, ela não deve ser utilizada como fundamentação na decisão dos magistrados, porque ela é inconstitucional, como eu demonstrei. A pena, ela deve, como diz o artigo 65, sempre atenuar, então ela deve extrapolar o limite mínimo e, porventura, o máximo, caso a pena base
esteja no patamar mais elevado, mas esse não foi o tema da minha pesquisa. Eu estudei mais a possibilidade da pena vir aquém do mínimo legal, porque são casos corriqueiros, pois assim determinou o legislador em 1984. Essas foram as minhas referências. Eu tenho muito a agradecer ao professor Riquel, aos meus pais, aos amigos, aos meus familiares, a todo mundo. Não vou citar nomes, mas agradeço a todos, principalmente os que estão presentes. Vocês fazem parte muito pontualmente na minha vida. Agradeço pela atenção, muito obrigado. Maravilha. Quer que continue a gravação até o fim? Pode continuar, professor, por favor. Pode manter até o final. Cara, esse tema é fantástico, né? Quando a gente conversou, e eu vim justamente falar disso para você já sabia, né, do julgado aqui, que envolvia questões anteriores à reforma. E veja, é um enfrentamento que é... Pode pausar o compartilhamento aí. É um enfrentamento bastante interessante. Você vem dizer que uma súmula, né, que é usada até hoje, de um tribunal superior e tudo mais, já não deveria existir, da forma que está ali, né, que inconstitucional, viola de diversas situações, tão antiga quanto aí a própria reforma do Código e tudo mais, bem bacana essa temática. Vou passar a palavra para o Alisson aí, o que ele tem a considerar, a pontuar. Manda bala, Alisson. Boa noite, Jefferson. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem. Prazer te conhecer. Muito prazer também. Eu vou fazer a pergunta e depois eu teço as minhas considerações, tá? Certo. A pergunta é simples. Então, você disse que a pena, na segunda fase da dosimetria, ela pode ir aquém do mínimo. Certo. Eu não escutei se você falou, ela pode ir além do máximo? Sim, como eu disse, não foi o foco do meu tema, mas assim como ela pode vir ao mínimo, o artigo 61 do Código Penal é claro ao dizer que ela também sempre tem que ser agravada se houverem circunstâncias agravantes. Então, eu entendo que sim. Perfeito. Então, finalizada o questionamento, olha, teu tema é de uma relevância enorme, tá? Parabéns pela escolha do tema. Esse tema tem uma relevância prática muito, 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 muito grande. Você enfrentou aí uma súmula do STJ, tá? E isso realmente não é para qualquer um. Você buscou as raízes da súmula, você percebeu que as raízes da súmula se baseiam em julgados anteriores à reforma, que não se sustentam mais, e isso vai ter decisão prática, ou isso vai ter consequências práticas nos tribunais, tá? São pessoas como você que estão mudando a jurisprudência aí no Brasil, tá? Então, parabéns de verdade. Para mim, estamos fechando com chave de ouro. Sua apresentação foi impecável, teu trabalho está impecável, e pode ter certeza, quando eu advogar, eu vou usar muito do teu trabalho aí para conseguir decisões nesse tipo. E tem dado certo, doutor. Eu faço estágio lá no núcleo da Unipar. Alguma coisa? Já, nós conseguimos duas procedências lá. Sim, eu até no meu TCC eu vou trazer as decisões, porque foram dois desembargadores, na verdade, né, que eles acolheram a tese e reformaram a sentença. Muito bom. Então, ela já está você dar seguimento num mestrado e num doutorado depois, tá? É um tema de relevância prática imensa. Parabéns mesmo. Para mim, eu tô quase aplaudindo de pé. Seu trabalho foi obrigado. Isso, um prazer. Muito obrigado. Mais alguma coisa? Por mim, só isso. Fechou, Jefferson. Maravilha, né? A gente já sabia, muito né? Obrigado. Quando a gente trocou as primeiras ideias ali e vimos isso, né? Sabíamos disso, a gente já sabia que ia dar tudo certo aqui, né? Deixa eu aproveitar só para pontuar também que eu tenho muito a agradecer ao professor Edmar José Chagas Júnior, porque é uma tese que, na verdade, ele desenvolveu, ele me trouxe para eu analisar depois lá no núcleo, e eu me apaixonei pelo tema, porque é uma coisa explícita. Eu gostei muito demais do tema, eu tenho muito a agradecer ele, porque ele também... a doutrina majoritária, enfrentando decisões de tribunais, isso é excepcional, cara, isso é excepcional. A súmula é algo que é cômodo, né? Todo mundo fala, de acordo com a súmula não dá, e aí vai para cima disso para falar, não, tem que dar, né? Dos juristas aceitando a súmula de maneira cega. Não vai precisar. O STJ disse, então vamos aceitar. E não, é isso que a gente tem que fazer. É para isso que existe o advogado. É para esse tipo de situação.
E até Porque o no... juiz vai usar o que tem ali, né? E o advogado que tem que desconstruir o que está ali, né? Exatamente. Ou mudar, enfim, esse é o papel. Não é porque a súmula tá ali que nós não podemos caçar esse negócio aí e mudar isso aí. Vamos ver de onde que vem. Teve até uma das minhas bibliografias que eu utilizei, que para demonstrar que não é novo o tema, que é do Sérgio Salomão Checaira, e tem um outro artigo publicado numa revista, esse do Checaira é de 1995, é praticamente pós-reforma. E o do Caníbal é de 2000, então é um tema que já deveria estar sendo debatido e até hoje ninguém deu visibilidade a isso, e é um tema que fere muito, muito o princípio da individualização e outros princípios também. Por isso que eu digo que nós precisamos de mais advogados na doutrina. Nós temos muitos doutrinadores, desembargadores, juízes, promotores de justiça, e temos poucos advogados fazendo a diferença na doutrina. Precisamos de Tem gente que advogados. também saia do feijão com arroz ali, né? Sim. Vai para cima, né? E vai, senta a bunda, O vai direito estudar, não é vai o que os pensar. tribunais dizem, ponto, né? Existe também um comodismo da advocacia, né? Com certeza. Tem a súmula lá, realmente, nem fica por isso Não mesmo. vamos bater nisso. E aí tá a prova de que batendo nisso a gente consegue alguma coisa, né? Sim. E essa eu vi na prática, por isso que eu trouxe para cá. Não, maravilha. Show de bola. Parabéns aí. Pode ir. Valeu, professor. Valeu, doutor Alisson. Um prazer. Deixa eu Uma só boa interromper noite. a gravação aqui.